Boa noite, pessoal. Estamos aí aguardando mais um Cuscuz com Debate. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, já aqui conosco, o companheiro Pedro, terapeuta, músico, para mais um Cuscuz com Debate, a gente poder conversar nesse tempo de confinamento, né? Viu, Pedro? Antes de passar para você, dizer que esse tema, saúde mental e arte, tem sido o que eu tenho tido mais retorno no meu WhatsApp, mesmo nas redes sociais, dizendo que bom que a gente vai tratar desse tema, que é bom que a gente vai conversar sobre saúde mental e sobre arte no dia de hoje. E para a gente começar, como temos feito em todo Cuscuz com Debate, né? Primeiro dizer para quem está nos acompanhando e lembrando para você que a gente tem 1 hora na live no Instagram e a gente vai tentar aproveitar ao máximo esse tempo. E como nós temos feito em todo Cuscuz com Debate, passar primeiro para você, dizer para a gente aí quem é Pedro, né? Quem é Pedro Faisal, antes da gente iniciar essa nossa conversa aberta para quem está aí, inclusive, ao vivo pelo Instagram. Ô, Tássio, muito boa noite, velho. Muito boa noite a todo mundo que está acompanhando a live aí. Um prazer da bexiga fazer parte dessa discussão que eu julgo tão importante. Bom, Pedro Faisal é músico, psicólogo e se divide entre essas duas paixões, se retroalimentando nas duas. Vou estar aqui hoje pensando junto com você e com quem quiser dividir com a gente esse momento, né, saídas possíveis aí para essa grande crise que é o coronavírus e o confinamento, né, de, de antemão, assim, julgo ser um tema bem pessoal, cada caso é um caso, cada pessoa está vivendo de uma forma, mas talvez a gente possa, ao longo da conversa, estabelecer uma coluna vertebral, assim, para a gente pensar soluções para esse tema. Um prazer. Joia, valeu, Pedro, uma alegria ter você com a gente aqui. Eu não sei como é que o pessoal que está nos acompanhando tem passado esses dias, mas eu, apesar de ter tido muitas reuniões de atividade de planejamento, de militância política, de acompanhar algumas atividades de cultura, eu já teve dia de vontade de sair correndo, teve dia de ficar agoniado em casa, doido para ir para a rua, para fazer alguma coisa, para ter em contato com gente, né? Gente que gosta de estar dialogando, de estar diretamente com as pessoas. Mas eu acho que você poderia começar dizendo para a gente aí do teu trabalho como terapeuta, né? Em que isso mudou, esse olho a olho, esse dia a dia, em que está sendo diferente isso? Do meu trabalho como terapeuta, a gente recebeu uma diretriz, né, do Conselho Federal que a gente deveria fechar os nossos estabelecimentos, assim como uma medida de saúde. E eu passei para uma nova modalidade de terapia com muitos pacientes, né? Que é essa coisa online. Eu já tinha alguma experiência com isso, por ter pacientes fora do Brasil e em situações de trânsito e tudo. Mas agora eu fui meio que levado a ter todos os pacientes nessa modalidade, né? E está sendo uma experiência muito interessante, assim, porque eu acho que o que a tecnologia vai trazer de facilidade, ela vai trazer de desafio na perspectiva de como fazer as pessoas sentirem, né, a partir da tela. Como fazer elas entrarem em contato com sentimentos que muitas vezes são difíceis de você traduzir, né, dentro da tela, assim. Como vai ser isso, né, para a gente nesse novo momento? E para mim tem sido um grande desafio, assim. Eu tenho me aproximado mais de pacientes que antes eu tinha mais distância, né? Porque a gente só se vê uma vez por semana e nessa nova modalidade
uma angústia ou outra ali ao longo da semana, o paciente compartilha, né? A gente mudou a modalidade de terapia, com certeza. Isso está sendo rico. Joia. E você dizia aí da diversidade que é, né? Porque cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa tem o seu jeito, tem as suas qualidades, tem os seus problemas. Mas nesse período de confinamento, né, que alcança todos e todas na atual conjuntura, pelo menos os que se cuidam, né? Mas mesmo quem vai para a rua acaba, de certo modo, não tendo contato com as mesmas pessoas. Tem algo nessa conjuntura que pelas pessoas que você tem conversado, que acaba passando por todos algo em comum em meio a esse momento que a gente está? Olha, eu acho que uma coisa é impossível de não acontecer com todos, né? Que é você entrar em contato consigo mesmo de alguma forma, né? Assim, a situação de confinamento invariavelmente faz você entrar em contato consigo mesmo, porque a rua, né, ela engana muito a gente, né? Ela distrai muito, né? São muitas ilusões geradas na rua. Então, a situação de confinamento invariavelmente faz você entrar mais em contato com você. E isso pode ser muito bom, por um lado, né? Se você estiver muito feliz com a sua busca, pode ser um momento de paz, né? De você se reencontrar com sua família, com o seio de amor que é a sua casa, ou pode ser muito desorganizador de outro, né? Porque você pode estar usando de muitos expedientes para fugir de si mesmo, e aí quando você entra na situação de confinamento, invariavelmente você vai ter que entrar em contato consigo mesmo, e se isso você faz pela primeira vez, não é muito fácil, né, de lidar. É igual a primeira sessão de terapia, né? Você sai com muitas questões, sabendo que você vai ficar pelo menos 2 anos ali investigando esses temas e tal. Então, pode ser uma coisa que desorganize. Mas Uhum. isso, no fundo, é uma boa coisa, né? Porque eu acho que a gente precisa muito disso enquanto sociedade, né? De entrar em contato consigo mesmo, de avaliar a sua verdade. Acho que essa que é a grande coluna vertebral do coronavírus, né? Assim, é a coisa de você ter que invariavelmente entrar em contato com você mesmo e ser orientado pela sua verdade daqui para frente, né? Que eu acho que essa que é o grande desafio, assim. A Tereza, ela diz aqui pra gente que não é fácil, né? Ficar em casa todos os dias. O Celso e a Zoraida fala da importância desse tema. E eu não sei se tem diretamente a ver com isso que você está trazendo pra gente aí, mas tenho tido muitas memórias e muita saudade, né? Lembrando de algumas pessoas, tenho feito inclusive contato com essas pessoas que eu tenho lembrado de imediato, que eu tenho tido saudades, e cada um também em um momento bem diferente do que eu tô, né? Do que cada um tá. Então, isso tem a ver diretamente com isso, mas eu tenho sentido isso, assim, é como se em um determinado momento se abre, né? Essa reflexão, essa lembrança, por mais que a gente tenha muita coisa para fazer, no caso da gente que está ativo em relação, em contato com outras tantas pessoas, você está em casa, né? Sem muita distração, e em algum momento você para. E isso é muito, muito intenso. Tem Muito. alguma sugestão que você daria, por exemplo, para quem não faz terapia, não tem algum acompanhamento e que está indo para esse momento de confinamento hoje? Acho que é mais ou menos na linha. O Celso acaba de dizer aí, né? Quais orientações você passaria para quem já estava ou passou a ficar com depressão nesse momento de isolamento social? O Celso já vai Então, para um extremo aí da depressão, mas é na linha do que eu estou perguntando também. Manda Brasil. então, eu acho que assim, a depressão é a perda da fé em si mesmo, né? Então, se a gente deprimiu porque a gente entrou em contato com a gente mesmo, a gente precisa fazer um, um contato muito honesto com o que levou a gente a deprimir. E aí a gente deve cuidar de um tripé, né? Assim, se a gente veio realmente a deprimir, a gente tem que procurar um psiquiatra, né? Que é quem vai conduzir a gente por um caminho de recomposição química, né? Porque a gente simplesmente não vai conseguir sair desse buraco, né? Porque a gente está
só tendo boas ideias, talvez a gente tenha que recompor-se quimicamente, né? E aí toda a importância de um trabalho junto a um psiquiatra. A gente deve invariavelmente buscar atividade física dentro de casa. E hoje a gente tem uma gama de muita facilidade para encontrar uma atividade física, né? Isso é fundamental dentro desse tripé. E a gente deve, dentro dessa revisão que a gente faz, né, assim mesmo, compreender o que pode estar levando a gente a deprimir. É claro que tem uma coisa fundamental para a gente considerar, que é a situação de confinamento em si, né? A situação de confinamento, ela é semelhante a uma prisão mesmo, essa prisão formal que a gente conhece. Então, dentro dessa prisão, é muito importante que a gente tenha muita disciplina, né? Que os nossos dias, eles não percam a disciplina de vista. Porque assim como a prisão, se o prisioneiro deixar os dias dele seguirem sem disciplina, né? Sem uma hora exata para malhar, sem uma hora exata para comer, sem uma hora exata para ler, mesmo que ele não tenha disposição mesmo naquele momento, é importante que ele se force a isso, a gente começa a deprimir, porque a civilização, ela encontrou essa disciplina como uma forma de dar estrutura para o nosso ego, né? A gente já sabe que os adultos que deprimem foram crianças muito indisciplinadas, né? Porque elas não tinham hora de comer, elas não tinham hora de... Então, essa disciplina que os nossos pais vão dando para a gente desde criança, elas são uma forma de moldar o nosso ego, né? De dar o que a gente chama na terapia de estrutura de ego. Então, é muito importante para que a gente não deprima, a gente estabeleça uma disciplina muito firme, né? Porque ela vai dar estrutura para o nosso ego. Você vê, por exemplo, a gente está assistindo a maioria das pessoas no Brasil, pelo tanto de votos que a gente vê, né, um programa chamado Big Brother. E às vezes no meio da festa, que é o momento mais lúdico, né, da casa, tem nego chorando, tem nego desesperado, tem nego entrando em contato com seus bichos. Por que isso? Porque eles não têm disciplina. Eles acordam a hora que né, claro que tem um toque ali de acordar, mas de quarta-feira tem uma festa, de tal dia tem não sei o que. São emoções que oscilam muito. E isso, aliado à situação de confinamento, né, faz com que a pessoa perca um pouco dessa estrutura de ego. Então, isso é fundamental. Acho que esse tripé, atividade física, né, busca de metáforas para aplacar o sofrimento, psiquiatria, psicologia, livros, né, que te inspirem e tudo. E essa questão da atividade física também, né? E, por fim, quem tem essa forma... enfim, de se conectar a alguma forma de religiosidade ou de espiritualidade, também resgata muito, porque tem toda uma relação entre depressão e fé, sabe? Normalmente a gente que entra em contato com uma depressão perde muito a fé. E a situação de confinamento, ela faz a gente perder um pouco na fé, né? Porque a gente fica desorientado de que dia de que hora é. Então a gente vai perdendo um pouco a fé de manter-se, né, lúcido e vivo. Enfim, acho que isso seria um pouco uma... Já o Celso, ele, assim como eu, ele está dizendo aí que lindo, né, essa sua orientação para as crianças, para essa disciplina, para esse cuidado. E ele, assim como eu, né, eu no Ministério Público da Paraíba, ele no Tribunal de Justiça, a gente está trabalhando no teletrabalho. Então, uma das coisas que aqui em casa, eu e minha companheira, a gente tem tentado fazer é exatamente entender o que é de segunda a sexta-feira, o que é o horário do trabalho e o final de semana, tentando equilibrar um pouco isso, até mesmo porque mais para frente, né, a gente vai voltar a uma atividade normal, por mais que não seja igual ao que foi antes, vai ser muita coisa diferente. O Guga Personal, ele fala que você sabe muito bem o que é atividade, o que é disciplina, né? Ele lembra dessa questão e fala desse debate de atividade física. Eu vou aproveitar para fazer um convite para você e todos e todas que estão nos acompanhando. Na próxima quarta-feira, vou estar conversando com o Antonino, que é profissional da educação física, ele é professor, e ele vai conversar com a gente um pouco sobre atividade física em tempo de distanciamento social, né? E Érica, ela lembra também dessa importância. Pedro, quando você me vê olhando para cá, é que eu estou com o WhatsApp também ligado, porque algumas pessoas estão me orientando aqui, porque às vezes não dá para a gente ver
esse corre aqui das perguntas, tá? Deixa eu só ver Fica à aqui vontade. uma. É muito complicado fazer atividade física dentro do apartamento, mas a gente tenta, né, Tereza? Oi, Tereza, você vai gostar aí da conversa, da conversa que a gente vai ter na próxima quarta, né? Pois, Pedro, e essa diferença, né? Uma coisa é você estar em casa com dois adultos, outra você está em casa com criança, e muita gente tá em casa, às vezes, não queria usar essa palavra não, mas com um problema, com quem tem um conflito mais diário de antes, inclusive, do confinamento. E de repente se vê nessa relação direta, cotidiana, em um mesmo espaço confinado, né? Tem algo específico que a gente possa sugerir, tratar, conversar com essas pessoas aqui hoje? Eu acho que o ponto de partida para a nossa conversa tem que ser sempre a seguinte frase: nada é por acaso, né? Então, eu acho que o coronavírus ele está sendo um vírus, antes de qualquer coisa, espiritual, assim, porque ele está fazendo a gente entrar em contato com muitos dos nossos pontos cegos. Então, se a gente vai estabelecer um conflito com alguém da nossa casa, né, porque a situação de confinamento nos obriga a encarar essa pessoa diariamente, que bom, né? Que bom que a gente vai ter a oportunidade, né, de entrar em contato com essa pessoa para que a gente possa atravessar esse conflito da forma como for possível, né? Assim, é, muitas separações vão acontecer depois do coronavírus, né? Muitas crises de casamento vão ser resolvidas depois do coronavírus, porque eu acho que o coronavírus ele traz para a gente, na verdade, toda vez que a gente passa perto, né, da possibilidade de morrer, né? Todo mundo, de alguma forma, entrou em contato, nem que fosse uma vez sequer, com essa possibilidade. Rapaz, se eu pegar esse coronavírus e se eu morrer, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, nada é por acaso, assim. Foi muito rico poder ter entrado em contato, assim. Acho que a grande dificuldade é justamente a gente ser honesto com a gente mesmo daqui para frente. É isso que vai redefinir a Terra, né? Como um todo daqui para frente. E assim, se a gente não se readequar, né, ou pelo menos se a gente não aprender a conviver em sociedade, a gente vai estar o tempo todo entrando em contato com esse tipo de conflito, né, que o corona só acendeu. Na verdade, ele só acendeu um conflito muito grande que já existia na Terra, né, e a gente não estava querendo olhar. Então, tem várias facetas da Terra sendo revisitadas, né? Bolsa de valores caiu 30% porque especulava sem fim, a gente precisou entrar em contato, né, com uma realidade mais, enfim, possível, né, na Terra. Talvez o dinheiro não seja desse tamanho todo como a gente especulava. Enfim, acho que tudo tá sendo posto à prova para a gente atravessar. O Paiva diz aí que isso pode ser um momento exatamente de regeneração desse sistema, né? De perceber as falhas, de perceber os vácuos Exatamente, que nele exatamente, existe. A Josi exatamente. já faz uma observação dessa complicação aí, que muitas vezes também as pessoas não estão abertas ao diálogo, né? De ser uma complicação desse confinamento, é uma observação aí que ela faz. A Zoraida, ela traz aqui também uma outra observação de que nós estamos numa vida tão intensa, né? Estamos numa vida tão carregada, cheia de atividade na rua e muitas vezes em contato com as pessoas só pelas redes sociais ou ligando e tal. E quando a gente se vê no confinamento, a vontade de ter o contato físico, a vontade de estar com as pessoas, a vontade de se aproximar das pessoas. Então, como a gente fica nessa contradição, né? Nessa reflexão do que era e do que é e do que vai ser, em meio a tanta discussão aí desse próximo mundo que a gente vai viver daqui para frente. Porque a gente tava numa coisa que tava over, né? A gente já não tava aguentando mais porque tava over de tudo, de contato social, de dinheiro, de tudo, né? E agora a privação faz a gente talvez reorientar na direção do que realmente faz sentido, né? Em relação a essa coisa do diálogo com quem não está aberto a receber,
vale muito a pena também prestar atenção qual é o som que eu estou emitindo para o outro, né? Porque se o outro estiver totalmente fechado, é porque talvez eu vá sempre da mesma forma, né? Encontrá-lo. E aí é isso, é mais uma vez uma oportunidade de ressignificar a forma. Porque eu acho assim, Tarso, que o grande teórico que está em voga nessa época é o famoso Charles Darwin, né? Da teoria da evolução. Então, se a gente não se adaptar, né, a esse novo momento, a gente vai ter que sair da Terra, né? Você vê que a gente até brincava fora da rede outro dia falando que a zebra que morre é a que vai pastar lá na relva, que ela acha que leva vantagem em relação a outras zebras, e aí ela é atacada, né? Então, assim, a gente vai precisar aprender a viver junto. É isso que a gente não está sabendo, né? A gente não está sabendo viver junto com as nossas diferenças e tudo. E como é que a gente faz para viver junto? Encontrando a nossa verdade. Eu acho que quando você encontra a sua verdade, você para de implicar com o mundo, né? Porque a gente se dá conta que a vida é uma missão tão curta para dar conta do que a gente entendeu precisar estar aqui na Terra para fazer, que aí a gente para de implicar com o outro. Fala assim, não, eu já tenho tanto trabalho aqui para realizar o que eu entendi. Aí vamos cooperar, vamos parar de competir, vamos começar a cooperar. Acho que essa é a grande história, né, depois do coronavírus. A gente entender que ou a gente coopera ou não vai valer a pena. Você não acha que corre o risco também de, nesse período de confinamento, ao invés de repensar, algumas pessoas estacionarem no sentido de dizer, depois eu faço? Eu digo isso porque fizemos uma atividade ontem de planejamento da pré-campanha de vereador, foi inclusive muito bacana, a gente fez virtualmente, reunimos um número considerável de pessoas, fizemos um debate muito massa. Mas antes disso a gente vinha, porra, a gente vai fazer, né? E o rapaz está aí, a ultradireita, os caras que atacam e que retira direitos o tempo todo, eles estão aí, organizados, estão indo para cima e até mesmo reunindo fisicamente pela responsabilidade deles. A gente não pode parar, vamos fazer, não vai ser igual como era antes, mas vamos fazer. E fizemos e foi bem proveitosa a nossa reunião. Mas você não tem sentido isso em alguns momentos, em algumas pessoas, que esse pode ser um risco eminente? Assim, o que o coronavírus tem feito a gente encarar, né, enquanto emoção primária, é o medo. Então, como o medo não é uma emoção muito estimulada na nossa sociedade, rapidamente algumas pessoas entram em pânico. E o pânico, ele tem três saídas, né? Ou a gente congela, literalmente, no medo, ou a gente parte para o ataque, né? Assim, enfim, de aniquilar as pessoas, ou a gente parte literalmente para a defesa, assim, para proteger o meu. E aí, cada tipo de caráter vai colocar para fora a sua defesa. Mas é isso que eu estou te dizendo, assim, não vai ter mais espaço para uma sociedade onde eu não pense viver junto, né? Assim, se eu não pensar viver junto daqui para frente, a natureza em si, né, ela não vai mais ter piedade da gente, assim, assim, o grande recado que a gente está recebendo é da natureza. Por isso que eu falo de Charles Darwin, né? Porque assim, como isso tudo começou? Isso tudo começou da gente comendo morcego mal cozido na China, né? Assim, uma iguaria, né, destinada às altas castas chinesas. E isso se espalhou como um vírus, porque a gente está desrespeitando, né, a forma como a natureza precisa se regular. Uma coisa que está acontecendo, eu tenho comentado muito aqui em casa, até perguntando se era viagem da minha cabeça ou não, é a natureza acordando. Assim, eu estou vendo no final de tarde os pássaros cantando mais, né? Eu estou vendo a natureza, tem relatos no mundo todo, né, de natureza acordando. Então, essa é a grande saída, é a gente se conectar com o que a gente tem de mais humano, né? E o que a gente tem de mais humano, a natureza humana, compete com relação a isso, a viver junto, a viver em sociedade. Foi isso que a gente fez, né? Enquanto constituição da sociedade. Foi viver junto. A Tereza e a Brígida, elas vão num sentido aí bem próximo do seu, né? A Tereza disse que o grande desafio para 2020 é sobreviver ao coronavírus. E a Brígida completa, né? O momento de reflexão acerca de quem somos, ressignificação sociocultural, espiritual e ecológica, né? Vai aí
nessa mesma linha de reflexão, né? Acho que é De isso. como a natureza se defende, de como isso vem, ela continua mais Acho à que é frente. isso. Acho que é isso, assim, a política, a economia, né, assim, que são disciplinas secundárias, elas têm que estar como instrumento de uma sociedade que se regule para cuidar da natureza humana, né? Porque assim, todos os conflitos que a gente tem, por exemplo, no consultório em relação à natureza humana, vão nessa direção, né? Não cuidaram de mim quando deveriam, não olharam para mim, foram duros demais comigo, né? Assim, as situações periféricas, elas entram muito pouco, assim, na verdade, o que entra sempre, o que dói na gente enquanto humano é não ser visto, né? É não ter colo, né? Então a gente vai precisar oferecer isso. Por isso que está acordando toda uma onda de solidariedade no mundo, né? Tá acordando toda uma Ah, onda de sim, cuidar sim, um do sim, sim, outro, sim, né? sim. É isso. A, a Shirley sentindo essa mesma coisa, também senti isso, né? Uma poesia de vida depois do isolamento, né? A reflexão aí que depois outros vêm fazendo sobre a natureza, sobre essa relação, um momento realmente de aprender. Eu lembro Sim. que no ano que minha filha morou com a gente aqui em João Pessoa, morava aqui no apartamento pertinho desse que a gente mora hoje, e quando era 6h15, 6h20, esperando a van, ela fez: escuta, papai. Aí eu parei assim: o quê? Ela: olha o passarinho. Aqui a gente escuta os passarinhos, que a gente sente o cheiro de natureza. Ela mora no centro ali de Recife, naquele moído, zoada de carro, já desde 5h30, tá? Ela sentindo isso aqui na nossa capital. Mas, Pedro, antes de entrar antes de falar sobre o Pedro artista, né? Pedro músico, a arte nessa questão do confinamento e nessa relação do cuidado com a saúde mental. Fala um Então, pouco sobre essa importância aí. a, a, a arte, né, como diria o grande Leonardo da Vinci, é uma forma de materializar o nosso inconsciente. Então, eu acho que se a gente pudesse colocar um quarto pilar aí nesse nosso cuscuz, seria a questão da arte, né? Assim, de buscar uma forma de expressão artística, qualquer que seja ela, música, teatro, dança, poesia, pintura, cinema, escrita, qualquer coisa que você possa canalizar a partir da arte, vai mostrar para você, naquele momento, vai te dar um quadro de como está o seu inconsciente. Né? Assim, a partir da arte de alguém, você pode ver refletido ali a alma daquele artista. Então, é uma boa forma, já que você está isolado, né, de colocar para fora como você está se sentindo, né? E a partir daí você pode, olhando esse quadro, né, olhando essa música, olhando essa expressão, se retroalimentar dessa arte. Né? É muito importante que a gente resgate, por isso muitos teóricos da saúde mental têm falado da necessidade de você tirar aquele projeto, né, que você tem guardado na gaveta, de você começar a rascunhar coisas, a escrever coisas, a se colocar artisticamente para fora, né? Porque aí você pode ter materializado, né, como está o seu inconsciente e você pode se retroalimentar a partir disso. Então é muito rico esse tipo de contato com a arte. Né? É uma É, forma muito lúdica. E aí você vê todo o nosso sistema educacional, ele se afastou muito disso, porque ele também esteve voltado para um mundo competitivo, né? Para um mundo que quer garantir um lugar no mercado, uma coisa. Claro, isso tudo é importante, mas quando você desconecta isso da arte, né? Da possibilidade do outro se expressar o seu inconsciente, você acaba se afastando da natureza humana. E aí, por mais que o cara seja o primeiro da empresa dele, ele vai deprimir em algum momento, né? Porque ele vai perder o sentido. A arte conecta a gente com aquilo que a gente tem de humano. Você vê na Grécia Antiga, o cara tinha 4 horas por dia obrigatórias para ele usar com uma atividade artística.
Então, isso não é por acaso, né? Isso não é uma coisa por acaso, não. Eles não faziam isso por acaso. Eles faziam porque isso trazia muito sentido para a busca, né, deles enquanto humanos. Enfim, acho que A na gente, Grécia Antiga não seria possível existir, por exemplo, uma profissão de coach, né? Ele não orientaria você para nenhum lugar porque você não estaria perdido. A arte traz você para si, você não se perde de você mesmo quando você usa o expediente da arte. eu ia dar um rumo outro aqui à conversa, mas para a gente atender a Roberta, né, que ela já chegou um pouco depois no bate-papo, mas já viu que a reflexão está muito boa e pergunta, né, vivemos numa sociedade narcisista, estamos diante de mudanças, mas será algumas delas não são barganhas de sobreviver no momento e depois volta tudo de novo? É uma provocação, assim, é claro que a Terra é a escola das almas, né? Depois dessa crise, vão ter pessoas que vão ter passado pela crise e não ser impactados de maneira nenhuma pelo que aconteceu, né? Sim, tem pessoas que usam a crise como um expediente de barganha e depois volta tudo de novo, mas tantas outras foram acordadas, né, com essa chacoalhada assim do divino, e eu acho que de alguma forma a gente precisa se manter fiel a essas pessoas que foram chacoalhadas, né? Assim, o que a gente tem produzido de sofrimento na Terra é uma coisa muito sem volta, assim, sem precedentes. A gente não pode mais permitir isso, né? Então a gente tem que fazer a resistência política na saúde mental também. A gente tem que trazer as pessoas cada vez mais para si, né? Porque mais importante do que a gente ter pacientes é a gente ter harmonia, né? Então isso que importa no fim das contas. E você, lembrando aí dessa questão da saúde mental e da educação e das políticas públicas, a gente tem visto também nesse momento a importância do Sistema Único de Saúde, né? Da Sim, forma como estamos à frente de muitos hospitais privados, de quem tem garantido a nossa sim, segurança, mesmo que limitada em alguns momentos, é o Sistema Público de Saúde. Então, sim, sim. esse é importantíssimo a gente reafirmar a importância da defesa do SUS, a importância da saúde pública, o avanço dessa qualidade desse sistema. E Sim. aí, algo, ver se você, como você vê isso na arte, né? Já que nós temos um sistema único de saúde que, por mais que um outro critique, ele é muito bom se comparado a outros tantos países que sequer um sistema público tem. E quando a gente vai para a cultura, aqui na Paraíba mesmo, a gente nunca teve um concurso público para a área de cultura sequer, né? Os Sim. orçamentos muitas vezes não existem também. Como é que o terapeuta, né, o psicólogo vê o SUS e como é que o artista, até que a gente pode ser, a gente não vai separar os dois seres aqui, né, mas o artista vê a cultura, né, enquanto política pública. Então, eu acho que assim, a nossa grande crise, né, que o coronavírus levanta, ela é uma crise do sistema público de saúde, né? Assim, o que a gente mostrou com o coronavírus foi, embora a gente tenha tido uma saída, né, muito rápida e de alguma forma eficaz, a gente mostrou muitos pontos cegos, né, no nosso sistema único de saúde. E isso é muito importante assim para a gente levantar uma questão que foi motivo de muita briga no Brasil, né, nos últimos 10 anos. Assim, a gente ficou numa coisa polarizada entre esquerda e direita, né, e esqueceu de garantir direitos universais, vamos chamar assim, né? Que é essa coisa que a gente estava conversando no começo sobre cuidar um do outro, né? De oferecer políticas públicas de cuidado da natureza humana. Então, enquanto psicólogo, assim, eu fico feliz, né, de ter visto essa chacoalhada no sistema de saúde, porque de alguma forma a gente vai depois, espero, ser unânime nesse ponto, né? O estado de bem-estar social, ele não é um ideal comunista de esquerda, ele não é uma coisa gorda para favorecer sindicato e para as pessoas roubarem dinheiro do Estado, ela é garantia de um direito universal, né? Isso é importante que seja ponto pacífico daqui para frente. E em relação
a arte, né, a gente vê uma outra fragilidade do nosso povo, que foi essa de discutir cultura como um acessório pequeno burguês, né? Assim, não, a cultura existe, né? Era isso que dizíamos todos aqui, alguns de nós aqui no Brasil, né? Nos últimos 2, 3 anos. A cultura existe para favorecer editais aos vagabundos que não querem trabalhar e querem se beneficiar do Estado, né? Como cultura. E agora, com a crise do coronavírus, né? Todos os artistas estão precisando se reinventar nas redes sociais e a rede está, inclusive, pipocando de lives e de apresentações culturais como uma forma da gente atravessar, né, a crise. Então, cultura é terapia, né? Assim, porque você se transporta e aí você acalma a sua alma, né, deixando o seu inconsciente, através da arte, ser acessado por diversos lugares. Né? E isso ressignifica muito. Depois que você assiste um filme e você chora por aquele filme e fica dias com ele na cabeça, né? Isso de alguma forma é terapêutico para você. Então a gente tem que ter uma política pública de cultura na cidade, no estado e no país, como um item de primeira ordem, assim como educação, assim como saúde, né? É um item de primeira ordem, porque a cultura é quem oferece metáforas, né? A gente acaba o namoro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vai escutar uma música que lembra o casal, né? E essa música tem várias metáforas, né? Que faz você atravessar esse sofrimento. Vai ler um livro que tem metáforas, isso tudo é cultura. Né? A gente tem que favorecer políticas públicas de cultura. Isso não é dinheiro gasto à toa, isso é investimento no nosso povo, porque a cultura ela mexe com a arte de simbolizar. E o paciente que adoece é um paciente que não consegue simbolizar. Então, a arte permite criação de símbolos, por isso que a gente tem que investir nela. Massa, aí eu concordo plenamente com o Anderson e com o que os outros vêm dizendo aí. Ninguém vive sem arte, né? E nessa Não. linha, a Tereza já pergunta aí, e a banda? Vai ter uma live também esses dias aí? Como é que vai fazer isso, cada um num canto? Então, a gente espera fazer isso. A gente está marcando reuniões entre a banda, a gente está produzindo um EP, né, para lançar até o meio do ano. E a gente está trabalhando os bastidores desse EP e tentando articular a possibilidade de fazer uma live entre nós através de um aplicativo chamado Zoom, né, que você consegue fazer reuniões nele. Tem gente experimentando isso e dando certo. Vamos tentar, vamos tentar. Assim, se a gente não conseguir, de alguma forma eu vou tentar fazer uma live sozinho aqui em casa, representando o Meio Free, mas quero fazer sim, quero fazer. Falei quem é a composição do Meio Free? Então, hoje o Meio Free sou eu, né? Na verdade, hoje a gente chama de Pedro Faisal e o Meio Free, que foi uma forma da gente corrigir, né, diversas formações. A gente tem Kleber Nascimento na bateria, a gente tem André Antério fazendo synths, fazendo teclados, fazendo cavaquinho, é o nosso maestro, né? A gente tem Felipe Tavares fazendo baixo e a gente tem João Cavalcante Lee fazendo guitarra. Somos um quinteto. Joia. Quanto tempo já, banda? Então, a banda tem 10 anos, né? A gente já tem 4 discos lançados e vamos lançar esse EP, que é o nosso quinto trabalho. Estamos aí há 10 anos na estrada já. Tem nome já ou é segredo ainda? O EP, então, vai chamar Brasil Colômbia, né? Que é o nome da música que chegou como finalista ano passado no Festival de Música da Paraíba. E a gente achou essa música muito forte, assim, muito tradutora dos tempos atuais, né, do que a gente vive. Então a gente pensa em lançar com esse nome porque ela foi um carro-chefe assim do que a gente pensa para esse disco, né? E vai muito nessa direção. Porra, imagino que eu chego a arrepiei agora. Quem tava no dia lá, que viu a música, a energia que você tava, como você entrou e fez aquela música ali no palco, realmente foi energizante. Mexeu com todo mundo que tava ali. Então, sendo aquele o carro-chefe e esse o tom do EP, deve estar todo mundo aí bem curioso pelo que vem pra frente. Isso, é bem isso que a gente quer lançar. Tá vendo assim? E Brasil-Colômbia era uma forma de traduzir um sofrimento em uma inquietação da época, né? Assim, a gente conseguiu colocar para fora tudo que a gente vivia, né? Enquanto
opressão, né? A gente está vivendo um estado de barbárie, né? Assim, um estado de exceção é um estado de barbárie. Então, isso traz muita insegurança. Tanto que o começo da crise, o pivô da crise, né, foi muito a questão do quanto as pessoas se sentem desprotegidas, né, pelo nosso sistema. Assim, a gente foi fazendo essa coisa do estado mínimo, né, como uma forma de garantir mais liberdade para as pessoas, mas o Brasil ele ainda não tem estrutura e ele ainda não tem um povo soberano em termos de estrutura social, né, que possa realmente acompanhar essa ideia do Estado mínimo. A gente tem muitos déficits históricos assim para corrigir, para deixar todo mundo numa condição de equidade, né, para então começar partir para um outro tipo de forma de se organizar. Eu acho que primeiro precisa pensar num estado de garantir estrutura mínima, né, para as pessoas. Assim, enquanto os brasileiros passarem fome, enquanto a gente não tiver saúde, né, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né, porque as pessoas com fome elas vão para um estado muito difícil e elas começam a tomar atitudes e a tentar, assim como todos que chegaram em algum momento a isso nessa pandemia, né, passamos a pensar de maneira a uma situação de guerra, né? E aí cada um mostra a sua individualidade no seu auge, né? E isso é muito triste. Então as pessoas com fome também vão começar a partir para um outro tipo de conduta, né? Assim, eu nasci em 1980, então eu sou de um tempo que a gente ia no portão rachar um cuscuz no meio para dar para um pedinte que estava passando na nossa rua, porque a inflação era de 80% por semana e a gente não conseguia acompanhar. A classe média ainda conseguia, né? Mas os pobres não conseguiam acompanhar isso. Então, o povo passava fome mesmo. A gente não pode permitir isso acontecer de novo, né? De jeito nenhum. Eu acho que um dos motivos de eu não gostar de soja até hoje deve ser o tanto de soja, que era soja como carne moída, era hambúrguer de soja, era não sei o que de soja, porque você não tinha Viu? carne, às vezes nem para comprar. Viu? Era É isso. bem, era peso. Eu era muito criança também, eu sou de 77, ainda vi isso um pouco, mas não dá para a gente ter as memórias que a gente tem de um adolescente, né? Do que a gente viveu e ainda viu nos anos 90, começo dos anos 90, isso ainda era muito presente, né? A Roberta fez até um trocadilho aí, chega de Covid-19 e Covid-17, né? Então, não tem como a gente pensar, tem como a gente pensar tudo isso que você está dizendo, pensar a terapia enquanto saúde pública, pensar a arte enquanto política pública, enquanto um sistema universal, sem falar de política, porque você dizia antes, né, de como diz essa disputa de esquerda, direita, de como ficou polarizado, mas tem como a gente pensar isso sem pensar em política, sem pensar em a disputa social que a gente vive na atual conjuntura? Claro que sim. Assim, na verdade, eu acho que a gente precisa parar de pensar em politicagem, né? Que aí é colocar os interesses de um partido ou de uma orientação, né, político-pedagógica na frente dos interesses da nação, né, das pessoas. Então, a nossa questão, ela nunca vai deixar de girar em torno de política, né? Porque ser político é exatamente pensar a nossa sociedade, né, enquanto orientação ideológica, mas que isso não vire, né, politicagem. Eu estou vendo muitos comentários sair, né, aqui em direção de falar da ciência brasileira, né, da importância da gente olhar para as instituições, né, que pesquisam, que Isso. estão com a cientificidade, né, como fim. Então, isso tem que estar à frente de qualquer politicagem. Não importa se eu sou do partido A ou do partido B, né? O que importa é fazer o que é certo para ajudar o povo. Porque quando a orientação política ela passa para uma Importa, orientação. me permita só um parênteses, importa quando você tem um partido que nega a ciência. Exatamente, exatamente.
Exatamente, assim, porque se eu nego a ciência, né, que é quem mais pode falar com propriedade sobre um vírus, né, que é algo que ninguém eh, conhece, embora alguns teóricos já viessem falando do coronavírus há algum tempo, né, assim, isso é inédito para o grande público. Então, se eu venho aqui com um interesse político e coloco a politicagem na frente, né, da ciência, isso é de uma irresponsabilidade muito grande, né? Porque depois, se a gente não conseguir salvar as pessoas, nada vai fazer sentido. O meu cartão de crédito não faz sentido, as milhas de avião que eu tenho para voar não faz sentido, essa live não faz sentido. Por isso que as coisas vão perdendo sentido, porque vão falindo, né, os pilares fundamentais dos direitos universais, que é saúde, educação, né, cultura, né, moradia. Imagina, se daqui a pouco ninguém tem acesso às coisas, não faz mais sentido nada. Aí entra num estado de sítio, né? Aí nem televisão mais tem para a gente se orientar pela realidade. Aí começa todo mundo a enlouquecer, né? Não faz sentido. Então, acho que desconectar da política não tem como, mas desconectar da politicagem é uma obrigação em tempos de coronavírus, né? Vamos primeiro cuidar do povo, depois a gente pensa nas outras coisas. Perfeito. Então, é isso aí. A gente precisa realmente fazer um debate obviamente, quando a gente convida pessoas como você, Pedro, para estar conversando com a gente, é exatamente porque a gente tem o contato de, sabe, o mínimo de aproximação política, né, e de rumo, de direção, de visão de sociedade que a gente defende, que a gente busca construir. É um momento realmente de nos proteger. Não é só um cuidado. Eu tô com muita saudade de minha filha. Tava até pensando em ir, tô no meu carro, né? Tô no meu carro, ir lá, chegar, pegar e voltar. Só que no caminho para eu fazer isso, né? E no caminho que ela já fez lá com outras pessoas, a gente pode acabar se colocando também numa situação de risco. Ainda mais nesse último período, onde a gente fica sabendo de mais informações de que a gente pode também estar contaminado e não ter os sintomas, né? Mas contaminar a outra pessoa. Então, o nosso cuidado, ele não é aquele cuidado individualista. Ele é um cuidado ao mesmo tempo seu Sim, sim. e da outra pessoa. Sim, sim. Assim, se a gente sabe que 76% das pessoas são assintomáticas, né, a gente precisa ter o confinamento como primeiro fim, né? Porque só o confinamento, já se sabe, ele garantiu até agora 59 mil mortes evitadas, né? Isso é muita coisa. Tem cidades no interior da Paraíba que tem 59 mil habitantes. É morrer uma cidade inteira, né? Então, a tática de confinamento, ela é a única forma que a gente tem de garantir que essas pessoas não vão morrer, né? Porque se 76% são assintomáticos, possivelmente eu, você, vamos pegar e não vai dar nada, né? Mas se a gente nega isso em função de dinheiro, ou de politicagem, ou de ignorância, ou de cegueira mesmo, né? É muito maluco você pensar, né, que vale mais a pena qualquer outra coisa. É claro que todos nós, todos, invariavelmente, vamos ter perdas, né? A gente vai perder dinheiro com essa crise, a gente vai perder um pouco da sanidade mental, a gente vai perder a nossa liberdade, que a privação de liberdade é uma das coisas mais primeiras, né, que a gente tem garantido nos direitos universais, o direito de ir e vir, né? Mas a gente vai ganhar muita coisa, inclusive a possibilidade de se revisitar e de ser mais honesto com a gente mesmo, né? Assim, o mundo não vai ser o mesmo depois que a gente sair, invariavelmente. Assim, a gente vai ter mudanças absurdas na sociedade e como eu disse, como Charles Darwin é o principal teórico, vai se dar bem quem conseguir se adaptar, não em termos competitivos, né, mas em termos cooperativos, assim. Então a gente precisa fazer o que é certo para a gente chegar no lugar que a gente precisa chegar.
Assim, ser honesto é muito difícil, né? Tá consigo e com os outros é muito difícil, porque você tem muitas facilidades para transgredir, sobretudo na sociedade atual, né? A gente pode mandar um WhatsApp para o outro dizendo estou no trânsito, quando na verdade a gente está saindo de casa, né? E a gente pode operar microcorrupções o tempo todo, mas é isso que é importante a gente compreender. Não dá mais para a gente viver dessa forma. Mas a gente tem ainda um. Estamos aqui no. Precisamos ir aqui em fechando, só que o Celso faz uma reflexão aqui que eu entendo que vai na linha do que você está dizendo, só que de uma forma mais macro, né? Sobre essa cegueira que existe de boa parte da população com relação ao presidente, a essa posição política de negacionismo, né? De negar a ciência, ou de fazer uma avaliação do que você já trouxe para a gente antes com relação à arte, né? Para quem é realmente a arte, do que não serve a arte. Existe alguma linha mais de estudo mesmo na área de vocês da saúde mental com relação a esse momento político que a gente está vivendo? Existe algo que justifique a forma como alguns grupos sociais se emblocaram para defender algo desse tipo, ou é algo ainda para a gente, na história, ir analisando e descobrir esse processo todo? Então, do ponto de vista da saúde mental, eu acho que tem dois lugares importantes da gente olhar, né? Um primeiro olhar que diz respeito ao psicodesenvolvimento, né, de cada pessoa. E assim, a capacidade de se colocar no lugar do outro só é possível a quem atravessou algumas fases do desenvolvimento, né? Porque uma criança de 2 anos, 3 anos, ela ainda vive uma fase que a gente chama de egocentrismo. Em algum momento é importante eu pensar só em mim, não pensar em mais ninguém e querer só o que eu quero, porque isso cumpre uma função de estruturar o meu eu, né? Mas quando eu fico preso nisso, eu passo para um lugar de não conseguir me espelhar no outro, né? Porque o espelhamento é uma primeira forma da gente aprender na vida. Eu vejo uma pessoa fazendo o que é certo e me espelho a ela quando eu tenho 5 anos, mais ou menos. Então, a primeira grande ferida de grande parte da sociedade é uma falência no desenvolvimento psíquico mesmo, né? Uma dificuldade de empatia, né, que se dá por essa falência. E é obrigação da gente não bater em cima dessas pessoas, chamando de burro, de ignorante, porque às vezes isso só reforça o egocentrismo delas. É importante que a gente continue convidando essas pessoas, né, a, a tentar se espelhar, né? Assim, o termo abrace um fascista nunca foi tão é, defendido por mim, né? Porque você ajuda a ele através do afeto. A gente já sabe que o afeto, né, a partir de vários estudos de universidades londrinas, ele é capaz de criar uma amálgama tão dura no cérebro que impede a pessoa de deprimir para o resto da vida. Então a gente precisa tratar as pessoas com afeto, né? Porque essas pessoas elas vão aprender. E uma segunda questão vai na direção de compreender muitas das pessoas que são líderes como pessoas que têm transtornos, né, psiquiátricos, né? A gente está diante de muitos psicopatas, né, que conseguiram chegar ao poder, a psicopatia se estabeleceu enquanto poder em muitas esferas, não só no Brasil, como no mundo como um todo. E o psicopata tem uma coisa que a gente chama na psiquiatria de transtorno opositor, né? Ele não, porque o psicopata ele evita a vulnerabilidade. Então ele não pode ficar vulnerável com a gente dizendo para ele, olha, isso aqui é ciência, escuta isso, vamos seguir essa orientação, isso aqui é uma orientação científica, por favor, porque ele acha que ficando vulnerável a gente vai armar contra ele. Então ele cria um transtorno opositor, né? E ele impede a coisa de evoluir. Né? Então, a saída continua sendo fazer junto, né? Buscar
enfim, construir significado com essas pessoas, para que elas se desenvolvam também, né? A Terra está precisando se desenvolver como um todo, né? Assim, pode parecer meio maluco o que eu vou falar, mas foi bom isso tudo vir à tona. Foi bom esse Brasil vir à tona, polarizado, as pessoas falarem os absurdos que estão falando, porque agora a gente tem um panorama, um mapa da saúde mental no Brasil. A gente sabe exatamente o quão doente a gente está enquanto sociedade. E a gente pode começar a cuidar dessas pessoas de verdade, né? Do que precisa um psicopata? De limite. Então a gente vai poder começar a colocar limite para que a coisa comece a encontrar uma saída, que é a saída da humanidade, né? O psicopata, ele perdeu a humanidade. Então a gente tem que resgatar a humanidade por aí, velho. Pedro, aqui 3 minutinhos antes do Instagram derrubar a nossa live. Todo mundo aqui parabenizando muito por essa nossa conversa de hoje. O pessoal sentindo uma energia bacana e a qualidade da sua intervenção, das suas orientações para nós todos e todas que estamos acompanhando. Passar para você fazer aí suas últimas palavras, suas considerações finais ou algo mais que você queira dizer para a gente antes de encerrar essa nossa noite, essa nossa live. Ô, Tássio, eu queria te agradecer demais também pelo convite, pela oportunidade da gente pensar assim, o nosso tempo, né, que é um tempo super delicado, mas super esperançoso também, é onde a gente possa estabelecer uma nova forma, né, de se relacionar enquanto povo. É, eu quero dizer que esse é um momento muito rico para a gente resgatar o sentido, né, da vida, assim, o sentido de cada um, né, que é uma coisa muito difícil. A gente leva anos, muitas vezes, para encontrar sentido nas coisas, mas esse tempo pede isso, né? Um tempo que pede a gente poder resgatar o sentido da vida. E vai ser tão duro quanto a gente precisar que seja, né, para a gente se reorientar e para a gente ter a capacidade de ser honesto com a gente e com os outros. Então, toda a minha tentativa vai nessa perspectiva, tanto no consultório, quanto na música, no palco, quanto na vida, né? Assim, a gente está aqui para evoluir. E eu sou muito otimista e esperançoso pelos tempos que vão vir quando a gente sair do confinamento. Assim, embora as relações vão se transformar muito, né? Porque se você para pensar, alguém que tem um negócio, né, e está vendo as vendas dele aumentarem muito, né, via pedidos online, ele não vai voltar com a mesma estrutura de trabalho que ele tinha. As coisas vão se reorientar, o mundo vai ficar mais nas nuvens, né, como a gente fala, e isso vai ser cada vez mais necessário para que a gente possa estabelecer-se enquanto humanos, né, se conectar mais com a natureza humana para poder segurar esse tempo tão frágil, né, que vai seguir. Mas eu vejo com muita esperança, assim, eu vejo com muitos bons olhos os tempos que vêm depois disso, porque eu acredito muito nessa renovação que é necessária. Assim, a gente precisa se reinventar enquanto povo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha feito sentido aí para você e para as pessoas que acompanharam. Muito, foi muito boa. Nós que agradecemos a você por participar, Pedro Faisal, músico, terapeuta, psicólogo, está conosco aqui, esteve conosco no Cuscuz com Debate de hoje. Uma gratidão, muito feliz por esse dia. Vou dizer para Zoraida e para todos e todas aí, sim, está sendo gravado e a gente vai disponibilizar lá no YouTube, além de compartilhar aqui por mais 24 horas esse debate massa que a gente fez no dia de hoje no Cuscuz com Debate. Na próxima quarta-feira vamos fazer sobre atividade física em tempo de distanciamento social com Antonino. Fica ligado aí no próximo Cuscuz com Debate. Abraço a todos e todas. Valeu, Pedrão. Massa, galera. Obrigado. Tchau, tchau.